Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Esse é o Blue Team Academy. Então, pega o seu café e vamos falar sobre segurança da informação. Eu sou o Fábio Sobieck, sou profissional na área de segurança da informação e aqui no meu canal, no meu perfil, eu te ensino a você iniciar a sua carreira em segurança da informação sem hacks. Neste canal eu falo sobre segurança defensiva, eu tiro dúvidas da audiência, ou seja, você que está aí do outro lado tem alguma dúvida, pode escrever aqui nos comentários, mandar um e-mail, acessar nosso site, nossas mídias sociais, manda o seu recado e aí nós podemos gravar um conteúdo específico para essa dúvida que você tem aqui ao longo dos nossos vídeos, tá ok? No episódio de hoje, eu vou mostrar para vocês a diferença entre PJ e CLT e nós vamos também abordar um pouquinho de como é trabalhar no exterior. Como vocês sabem, quem me acompanha aqui no canal, eu já morei nos Estados Unidos e na Inglaterra. Então, vou explicar um pouco como que é essa experiência de ter trabalhado lá, em termos de direitos, como que é o salário, o que que desconta. E também nós vamos falar um pouquinho sobre como as pessoas aqui no Brasil estão trabalhando para empresas no exterior e quais são os tributos, impostos que você tem que pagar. E aí, para você valer a pena, né? Se compensa ou não compensa. Mas antes da gente começar o nosso assunto principal, se você gosta do tema segurança da informação, não deixe de nos seguir aqui. Todas as semanas eu venho trabalhando para publicar pelo menos 2 conteúdos novos, todas as semanas, e diariamente nós soltamos cortes dos vídeos atuais. Então, se você vê um vídeo pequeno aqui, saiba que existe um conteúdo mais aprofundado sobre aquele tema, você pode assistir também o conteúdo principal. Acompanhe nossas redes sociais, nós publicamos aqui diariamente no Instagram, no TikTok, no LinkedIn, no Twitter, no Facebook e também no YouTube. Então, seja aonde você esteja me assistindo ou me ouvindo, você tem outros caminhos também para continuar seguindo aqui os conteúdos do nosso canal. Então, vamos à vinheta e já vamos iniciar o tema principal. Ok. Bom, antes da gente começar esse conteúdo, quero fazer aqui um disclaimer. Eu não quero politizar essa discussão, porque eu sei que tem muita coisa envolvida nessa dúvida de CLT, PJ. Tem gente que gosta mais de uma certa vertente de política e vai defender o CLT, tem gente que gosta de uma outra vertente política e vai defender o PJ. Eu aqui não quero, apesar de já ter expressado a minha opinião sobre esses regimes de trabalho, eu não quero aqui puxar por um ou para outro, eu quero falar aqui sobre todos os regimes para que você tenha informações necessárias e tome a sua decisão se você prefere um ou outro ou maneiras alternativas aqui que nós vamos falar também. Outra coisa, eu não sou um profissional de contabilidade, então talvez algumas das informações que eu vou passar aqui para você não estejam completamente corretas ou no cálculo exato. Sempre antes de tomar a sua decisão, você deve consultar um profissional de contabilidade. Procure um profissional que vai te dizer exatamente os valores, quanto que você vai pagar de impostos, todas as suas obrigações fiscais e governamentais, ok? Então, vamos deixar isso bem claro e, obviamente, se eu falei alguma coisa aqui que não está correta, me corrija, por favor, aqui nos comentários, para que eu também possa saber o que está de errado e que a gente possa corrigir aqui ou em outros programas ou mais para frente a gente possa colocar a informação correta para todas as pessoas que estão nos acompanhando aqui nas nossas mídias, ok? Então, dado esse aviso, vamos começar a tratar o nosso assunto principal. Bom, isso de você escolher entre CLT, PJ e outras alternativas, nós chamamos dentro das empresas de regime de contrato. É como a empresa sediada no Brasil, e aí nós vamos falar de leis brasileiras. Para quem está fora do Brasil, talvez isso não se aplique, obviamente, né? Mas nas leis brasileiras, uma empresa, ela é uma pessoa jurídica e para ela contratar pessoas para fazer trabalhos, ela tem que atender algumas leis. Uma destas leis chama-se CLT, Consolidação das Leis de Trabalho. Essa lei CLT, ela é muito antiga, é do tempo do Getúlio Vargas, para vocês terem ideia. E desde então, ela sofreu pequenas alterações, mas ela remonta uma lei muito antiga, tá? Dentro do regime CLT, é aquele onde você tem
a carteira de trabalho, a empresa tem certas obrigações com você, você também tem certas obrigações com o governo, tem certas tarifas e impostos que você tem que pagar, né, dentro desse regime. Um outro regime que existe é o regime de contratação PJ, ou pessoa jurídica. É uma empresa brasileira contratando outra empresa brasileira para realizar um serviço. Fábio, toda vez que uma empresa contrata outra empresa é pejotização? Não, nem sempre. O que o pessoal chama de pejotização, e aí existem muitas críticas, é que uma empresa ela mantém um funcionário trabalhando exclusivamente para aquela empresa, certo? E paga ele como se fosse uma empresa de mercado. E todos os meses ele tem o compromisso de ir àquela empresa. É óbvio que isso não é uma empresa contratando o outro. É óbvio que isso é uma relação empregador-empregado. Deveria estar, se a gente for analisar, sobre o regime CLT, mas está sobre o regime PJ. Vamos dizer assim, é uma brecha da lei, tá? Mas se você tem aquele compromisso de todos os meses trabalhar naquela empresa, você tem hora para entrar, hora para sair, isso não deveria ser uma PJ, uma pessoa jurídica. Deveria estar sobre o regime de consolidação de leis de trabalho. Mas aí, por isso que eu não quero politizar essa discussão. Tem empresas que preferem, e tem até profissionais que preferem estar PJ, tá? Existe uma terceira alternativa, que é o profissional autônomo. Normalmente, profissional autônomo, nós chamamos aquele profissional que vem esporadicamente na empresa, presta um serviço e vai embora. E ele não tem uma empresa no nome dele. Por isso, ele é uma pessoa física que foi contratada para uma obra correta, para fazer um determinado serviço dentro da empresa, por exemplo, um encanador, um pedreiro, e depois de terminado aquele serviço, concluído aquele serviço, essa pessoa vai embora e não precisa mais voltar. Isso é considerado um autônomo. Uma empresa como, por exemplo, o Banco Itaú, que eu sempre uso como exemplo aqui, se ele fosse contratar um profissional autônomo, ele tem como pagar esse funcionário através de RPA, Recibo de Pagamento Autônomo. É um documento onde a pessoa vai dar o valor do serviço dela, por exemplo, R$ 10.000. Sobre esses R$ 10.000, a empresa vai recolher os impostos e depois vai pagar já descontados os impostos para essa pessoa. E vai dar um papelzinho, um recibo para ele, que ele vai guardar esse recibo e depois vai fazer sua declaração de imposto de renda e tudo mais. Nesse regime não existe contratação, porque não tem um vínculo com aquela pessoa. Ele é um profissional autônomo. Então, existe também essa possibilidade para você, como profissional de segurança da informação, trabalhar. Mas, honestamente, eu nunca vi nenhum profissional, até hoje na minha vida de trabalho, eu nunca vi nenhum profissional ser contratado nesse regime de autônomo, tá? Mas existe, ok? Também existe uma polêmica que, antigamente, as PJs, você poderia legalmente ter um funcionário PJ na sua empresa, por mais que ele fosse todos os dias ali, mas ele não poderia desenvolver a atividade fim da empresa. Isso mudou com o governo Temer, ele liberou, então ele deu mais flexibilidade e hoje o PJ ele pode executar uma atividade fim também. O que é uma atividade fim? Se você assistiu o meu vídeo passado, eu expliquei que dentro de uma empresa você pode ser CLT, que ajuda aquela empresa a fazer alguma coisa, mas a atividade principal da empresa não é segurança da informação. Então você vai estar protegendo aquela empresa, mas o que essa empresa vende para o mercado, por exemplo, um banco, o que ele vende para o mercado? Empréstimo, seguro, não é uma atividade fim da empresa. Agora, se for uma empresa de consultoria de segurança da informação e você é um consultor de segurança da informação, você concorda que você é o produto daquela empresa? Então, você ser um PJ para essa empresa de consultoria, antigamente não era permitido. Mesmo assim, algumas empresas quebravam a lei e tinham funcionários PJ na atividade fim.
A minha primeira empresa onde eu fui PJ era isso. Era uma empresa de consultoria, eu era um consultor e era chamado de consultor associado, e eu era PJ. E aquela empresa me contratava para atividade fim. Nós estávamos irregulares, mas não deu em nada, ainda bem. Eu pude ganhar meu dinheiro, a empresa pôde ganhar o dinheiro dela e estamos todos felizes com isso, ok? Então, existia isso. Hoje em dia, não existe mais. Então, foi o fim da atividade fim, ok? Então, essa regra já não existe mais. No modelo de contratação CLT, nós temos vantagens e desvantagens. E eu citei aqui algumas vantagens e desvantagens. Se você for procurar, talvez você encontre muito mais informações referentes ao CLT, se é mais vantajoso ou menos vantajoso. Do ponto de vista da vantagem, você ser um CLT, a vantagem, obviamente, que você tem os direitos trabalhistas que são impostos às empresas, né? Por exemplo, direito a férias, o direito à licença paternidade ou maternidade, o direito ao auxílio-doença, tudo isso, quando você é contratado no regime CLT, já fica implícito que esses direitos são seus, direito à hora extra e assim vai, certo? Além disso, a vantagem do CLT é que é o regime mais comum aqui no Brasil. Então, para todo mundo que você fala, eu sou CLT, eu sou carteira assinada, a pessoa te pede um comprovante de você trabalha, né? Por exemplo, para fazer um crediário, um financiamento em um banco ou numa loja, eles perguntam: você tem carteira assinada? Então, esse é o modelo mais fácil de você explicar a outra pessoa, vamos dizer assim, para uma questão de crédito, da onde vem a sua renda, certo? Então, é o modelo mais amplamente conhecido, certo? E também, dentro do regime CLT, você tem direito a algumas indenizações. Por exemplo, quando você é demitido da empresa, a empresa ela tem que te indenizar em 40% do seu fundo de garantia como multa rescisória. Eu acho que agora está em torno de 50%, mas o normal acho que é 40%. É o quanto você vai receber a título de indenização. Além disso, nesse modelo, você pode também ter direito a seguro-desemprego, que é um salário do governo por 6 meses, né? Dependendo, existe algumas regras, obviamente. Você tem que ter tantos anos de emprego formal, e você sendo demitido, você tem direito ao seguro-desemprego. Então, tem certas indenizações que já fazem parte do pacote CLT, que são vantagens para você ser um CLTista. Mas também existem desvantagens. Uma das desvantagens do CLT é que parte do dinheiro que você recebe fica presa pelo governo. Uma delas é o FGTS. Outra coisa que é uma desvantagem, por exemplo, que você tem certas obrigações, né? Obviamente, você tem INSS, você tem imposto de renda, você tem impostos e contribuições sindicais e assistenciais, né? Você tem certos descontos na sua folha de pagamento. Então, tem certas obrigações também que podem soar como desvantagem nesse processo. Por exemplo, você tem direito a férias, mas as suas férias têm que ser ou de 20 dias e pode vender mais 10. Existem certas regras que são, entre aspas, engessadas, porque a lei é muito antiga, tá? Então, existem vantagens e desvantagens. Do lado pessoa jurídica, você ter a sua empresa e emitir uma nota fiscal para a empresa que te contratou, também tem vantagens e desvantagens. Uma das vantagens que eu vejo, por exemplo, é maior liberdade de contrato. O que, que significa isso? Se eu saio de uma empresa, eu quero pedir demissão da empresa, se eu sou CLT, eu sou obrigado a permanecer na empresa por mais 30 dias. Caso eu não queira permanecer na empresa por mais 30 dias, eu tenho que pagar de volta para a empresa um salário mínimo, um salário meu, né? Não é mínimo, um salário meu como indenização. Outra coisa da liberdade de contrato. Você pode, então, a qualquer momento, pedir rescisão do seu contrato e sair da empresa. Não tem que pagar nenhuma indenização para a empresa onde você trabalha.
Outra coisa que tem é que cada vez que você é contratado de uma empresa como PJ, você pode negociar as regras do seu contrato. Dentro das regras do seu contrato, você pode estipular que você quer ter 30 dias de férias. Que esses 30 dias são, por exemplo, ah, eu posso tirar uma semana de férias, 2 semanas de férias, certo? Então eu posso negociar isso com a pessoa que está me contratando. No PJ também você pode, você vai ter uma opção que é menos impostos. Então, acima de um determinado valor, que eu vou citar aqui para vocês, que eu fiz as contas aqui, já compensa você ser um PJ, porque no caso do PJ ele paga menos imposto de renda. Por quê? Porque ele tira parte dessa renda como dividendos. E a lei brasileira permite que dividendos não sejam tributados por imposto de renda, até quando mudar essa lei. Então, como você pode tirar parte do seu salário como dividendos, você não precisa pagar imposto de renda sobre isso, certo? Então você paga menos impostos. Mas também existem desvantagens no modelo PJ. Uma das desvantagens é você não ter as indenizações caso você seja demitido. Você não tem acesso a um seguro-desemprego do governo, caso você seja demitido. Por quê? Porque você é dono de uma empresa. A sua empresa rescindiu o contrato com outra empresa. O governo não tem nada a ver com isso. Então você não tem uma série de direitos trabalhistas, como por exemplo, hora extra, como por exemplo, os auxílios de férias, auxílio doença. Por exemplo, se você ficar doente, né, você deixa de receber daquela empresa. E isso pode ser um problema para você se você não tiver uma reserva financeira. Tem empresa que PJ não tem direito a férias. Para você ter direito a férias, você tem que parar de receber. Eu vou tirar 15 dias de férias, eu vou ficar 15 dias sem receber dinheiro. E aí também você tem que ter uma reserva para poder tirar esses 15 dias de férias sem recebimento. Então, isso pode ser uma das desvantagens. Além, é claro, que você tem a obrigação, né, de ter um contador, e isso também pode agregar os custos. Existem contadores que cobram desde R$ 180 até um salário mínimo, tá? Então você tem que considerar também os gastos de obrigações fiscais, como contador, também nessa lista. Uma última opção que nós temos do autônomo e também do cooperado. Você pode juntar alguns amigos e criar uma empresa que seja uma cooperativa. No modelo da cooperativa, todos os membros da cooperativa são donos. Então, quando a empresa tem lucro, o lucro é dividido entre os cooperados, certo? Mas o objetivo de uma cooperativa não é ter lucro. O objetivo da cooperativa é ser um modelo de negócio que pague salário ali para as pessoas, certo? Mas pode ser que ela tenha lucro e no lucro ela divide esse lucro com as pessoas. Então, é um modelo menos explorado no Brasil. Eu não tenho, até busquei informações sobre isso, de como que faz para abrir uma cooperativa, mas tem vários sites dizendo várias coisas diferentes. Então, achei mais seguro somente citar aqui que existe esse modelo, né? Então, para você buscar essa informação, talvez, se vale a pena para você. Mas a cooperativa ela só começa a valer a pena se você tem um grupo de amigos que tem um propósito em comum, tá? Bom, como que é, Fábio, que você trabalhava nos Estados Unidos e na Inglaterra, como que é a lei trabalhista desses países? Bom, os dois são muito iguais em relação às leis, tá? Basicamente, lá, nesses países, o funcionário, ele tem sim um contrato, ele tem lá um seguro social, que seria equivalente ao nosso INSS. Você também tem que pagar imposto de renda, e igual a nossa aqui no Brasil, tem uma tabela de imposto de renda. Se você ganha de X salário a tanto, você paga tantos por cento, de tanto a tanto, mais tanto por cento, de tanto a tanto, igual aqui no Brasil. Acho que o Brasil até copiou desses países, né? E a diferença mais aqui é que, por exemplo, no Reino Unido, a empresa tem certas obrigações de saúde do trabalhador, tá?
E nos Estados Unidos não tem tanto assim. Você não tem tantos direitos relacionados à segurança da saúde do trabalhador. Em compensação, as empresas americanas, elas têm um forte esquema em cima da contratação de estrangeiros, né? Uma empresa americana, ela não pode contratar uma pessoa que não tenha documentação, licença de trabalho, para não ter trabalho de imigrantes ilegais. Quando uma empresa contrata um imigrante ilegal, ela está quebrando a lei. Então, tem uma forte punição em cima das empresas. Mas não tem tantos direitos assim para os funcionários. Cada empresa oferece a sua lista de benefícios. Por exemplo, nos Estados Unidos, não existe uma obrigação da empresa dar férias aos seus funcionários, mas é uma prática comum. As empresas fornecem, dão férias para os seus funcionários. E isso, quando você vai assinar sua carta de oferta, a empresa ela faz todo o processo seletivo com você e no final ela te manda uma carta de oferta. Aí você tem que assinar e a partir da data da assinatura consta lá no documento a partir de quando que você começa a trabalhar para essa empresa. Nessa carta de oferta, a empresa te diz, você vai ganhar tanto de salário por ano, aí você pega aquele valor, divide por 12, não tem 13º, e você tem direito a tantos dias de férias, remuneradas ou não. Eles podem falar assim, você tem 20 dias de férias úteis, 20 dias úteis de férias, não remunerados. Aí, você sabe que se você tirar um dia de férias ou 15 dias de férias, você não vai ganhar naquele mês. Se for férias remuneradas, aí você sabe que você pode tirar férias e vai ganhar o salário do dia. Mas não tem, por exemplo, igual nós temos aqui no Brasil, o abono de 1/3. Lá também não tem FGTS. Quando você pede demissão da empresa, é tchau e bênção, acabou seu contrato, eu vou te pagar os dias que você trabalhou. Mas também, quando você precisa pedir demissão da empresa, você também pode falar, ó, a partir de amanhã não vem mais. E pronto, você não tem que pagar nada para a empresa, de multa, nada. Lá nesses países eles têm seguro-desemprego sim, tá? Então, já ouvi gente falando, não tem seguro-desemprego nos Estados Unidos nem na Inglaterra. Tem. Na Inglaterra, por exemplo, não tem limite. Você pode ficar a quantidade de tempo que você quiser no seguro-desemprego. Nos Estados Unidos, eu acho que tem limite. Só que é tão incomum uma pessoa pedir seguro-desemprego nos Estados Unidos que até quem vai pedir o seguro-desemprego, a pessoa tem vergonha de aparecer. Eu me lembro que quando o Donald Trump ele era presidente dos Estados Unidos, teve uma onda, um aumento significativo de pessoas pedindo seguro-desemprego, eu acho que por conta do início da crise da pandemia, e quando uma televisão foi lá filmar a fila das pessoas, as pessoas escondiam o rosto. Então, para você ver como que é diferente a cultura do americano, ele não quer pedir o seguro-desemprego. Ele tem direito, mas ele não pede, ele vai procurar algum outro lugar para ele trabalhar. Então, basicamente, essas são as diferenças. Mas lá você também tem que pagar imposto de renda, você também tem que pagar INSS. E tem lá, por exemplo, você pode pedir a pensão do Estado, igual o INSS aqui, né? A aposentadoria, você se aposenta pelo governo e você vai receber um valor também que é baixíssimo, tá? Igual aqui no Brasil, ele é bem baixo. Todo mundo lá faz a sua previdência privada. Um outro detalhe também que existe, nos Estados Unidos, em alguns estados, existe o imposto de renda estadual. Por exemplo, quando eu morei lá, eu morei no Texas, lá não tinha. Mas, por exemplo, na Califórnia, existe o imposto de renda estadual. Em Massachusetts, também tem imposto de renda estadual. Então, além de você pagar o imposto de renda federal na fonte, né, o IR, você também paga imposto de renda estadual em alguns estados. Então, fique atento se você for um dia morar nesses países, conforme o estado onde você vai trabalhar, tem mais ou menos impostos, tá? Lá também, as empresas, algumas delas, então, dão benefícios como licença paternidade, maternidade, mas é muito raro, não é uma obrigação, tá? Isso são benefícios que eles dão para você para tentar trazer mais e mais funcionários para aquela empresa, ok?
Então vamos lá, pessoal. Como que eu faço para avaliar se compensa eu trabalhar CLT ou PJ? Bom, é óbvio que existem diferenças, né? No CLT você tem direitos como férias, 13º, FGTS, que para você ponderar se vale a pena você ser PJ, no mínimo o PJ tem que ganhar um valor a mais que compense o valor de ser CLT, né? Então, o cálculo que nós fazemos é o seguinte: você vai pegar o seu salário CLT, multiplicar por 14. Ah, Fábio, mas não é 12, não é 13. 12, você vai dizer o seu salário anual de janeiro a dezembro. Aí você tem, obviamente, um salário a mais de 13º, certo? Então, por isso, multiplica por 13. Mas por que que aqui nós vamos multiplicar por 14? Porque o FGTS, que você ganha 8% todos os meses, ao longo de um ano, representa um salário a mais para você. Ah, mas o FGTS ele vai ficar na conta lá da Caixa Econômica. Eu não tenho acesso a isso, só tenho acesso quando eu vou comprar uma casa própria ou quando eu sou demitido. Sim, mas em termos de comparação com o PJ, você tem que receber como PJ por ano, e aí os dois, você tem que comparar o valor anual que você ganha como CLT e o valor anual que você vai ganhar como PJ. Você tem que comparar por ano, o PJ ele tem que ser equivalente a 14 vezes o salário CLT, mais um terço e mais os benefícios que a empresa dá como CLT. Nossa, Fábio, que benefícios? Tem empresa que dá vale alimentação, tem empresa que dá vale refeição, tem empresa que dá academia, tem empresa que paga escola. Tudo isso conta como salário, embora você não pague imposto para isso. Mas é um ganho, é um recebimento. Então você tem que considerar quando você vai para ser um PJ, que para comparar um salário de 8.000 CLT, você tem que ganhar, deixa eu ver a minha conta aqui, você tem que ganhar, no mínimo, uns... dividido por 12. Você tem que, para 7.000, vamos lá, 8.000 CLT, você tem que ganhar... Divide por 12. Ih, caramba. A minha planilha aqui não está funcionando mais. Deixa eu ver aqui. 8.000 CLT, você tem que ganhar em termos de 9.600, mais ou menos, tá? 9.600 como PJ, para dar equivalência. Então, é óbvio que um salário PJ ele vai ser maior, porque todos aqueles benefícios que você tem de FGTS, 13º, férias, você está recebendo em dinheiro todos os meses, para comparar e ficar igual, tá? Então o PJ ele tem que ser maior. Então a conta que você faz, pega o seu salário CLT, multiplica por 14, mais um terço do seu salário, mais os valores dos benefícios que você vai deixar de ganhar caso você passe a ser um PJ, tá? Em questão de impostos, aí é outra questão que você tem que olhar. Como você é CLT, até R$ 7.507, você vai pagar imposto de renda e INSS. O básico, tá? Ainda assim, você tem como CLT, talvez tenha que pagar sindicato, talvez você tenha que pagar outras coisas, tá? Mas vamos no básico. No CLT, até R$ 7.507, você está no topo da camada do INSS, ok? Acima desse valor, o valor de INSS permanece o mesmo. Se você receber esse mesmo valor como PJ, você ainda sai perdendo, porque além disso, o PJ tem mais impostos, que é o Simples Nacional, em torno de 6%. Para começar a valer a pena, o PJ ele começa a valer a pena somente a partir de R$ 8.000. Por quê, Fábio? Porque até 7.507, o valor que você paga de imposto CLT e o valor que você paga de imposto PJ dá praticamente na mesma. Para você ter aquele benefício que eu falei, o PJ paga menos imposto de renda. Pagar INSS, todos os dois vão pagar igual. Seja CLT, seja PJ, você vai pagar igual. O que difere é o imposto de renda. Para você
ter o benefício do imposto de renda é somente acima de R$ 8.000. Se você não ganha, se você não ganha mais do que R$ 8.000, CLT e PJ são praticamente iguais. Você não tem vantagem em passar para o PJ, tá? Existe uma outra questão. Quando você vai abrir uma pessoa jurídica, você pode abrir uma MEI, microempreendedor individual, ou MEI, que eles chamam, né? O MEI, ele tem um limite. Se você ganhar mais do que R$ 6.750, você não se enquadra no MEI, que o MEI tem menos impostos ainda, tá? Então, a partir de 6.750 por mês, você já sai fora do MEI, você é obrigado a virar uma empresa simples nacional. O simples nacional, até R$ 15.000 por mês, você vai pagar 6% de imposto. Existem outros cálculos, tá? Nós estamos aqui numa maneira grosseira. De R$ 1 até R$ 15.000 por mês, você vai pagar 6% de imposto, mais INSS seu e mais imposto de renda na base, que vai dar mais ou menos R$ 800 todos os meses. Aí, por isso que eu falo, PJ, a partir de R$ 8.000, começa a ser vantagem você ser PJ, tá? Porque daí você diminui o teu pagamento de imposto de renda, ele fica fixo em R$ 800, tá? Se você passar de R$ 15.000 por mês, que seria R$ 180.000 no ano, você entra numa outra faixa de impostos do Simples. De R$ 15.000 por mês a R$ 30.000 por mês, você vai pagar 11% de impostos, tá? Ah, Fábio, mas quem aqui vai ganhar R$ 30.000 por mês? Então, eu estou falando esses valores porque alguns de vocês já estão sendo sondados para trabalhar aqui no Brasil para uma empresa no exterior e ganhar em dólar, tá? E por conta disso, provavelmente você não vai ser um CLT, porque essas empresas não têm CNPJ no Brasil. Você vai ter que ser um PJ. E se você decidir não ser um PJ, você pode ser um profissional, uma pessoa física, trabalhando para uma empresa no exterior, tá? Só que aí, nesse caso, você vai ter muito mais problemas, tá? Então, vamos pensar. Eu estou aqui no Brasil e uma empresa do exterior, dos Estados Unidos, quer que eu trabalhe remotamente. Eu vou ficar continuando morando aqui no Brasil, mas vou trabalhar para uma empresa no exterior. Então, todo dia eu ligo aqui meu computador, trabalho para essa empresa e ganho em dólares lá nos Estados Unidos. Para eu trazer esse dinheiro que eu ganhei lá para cá, se eu permanecer como pessoa física, cada vez que eu receber o meu salário lá em dólar e converter para real no banco, eu tenho que pagar no dia do recebimento o imposto de renda usando um documento chamado DARF. Então, você, por conta própria, tem que recolher imposto de renda sobre o salário em dólar que você ganha lá. Então, vamos imaginar que você fez um contrato e você vai ganhar US$ 5.000, US$ 5.000 você vai converter para reais, né? Então, vamos fazer aqui uma conta rápida. US$ 5.000, vamos imaginar que o dólar hoje está a R$ 5. Vezes R$ 5, você vai receber R$ 25.000. R$ 25.000. Primeiro você vai pagar IOF nessa operação. O banco já vai descontar o IOF. Segundo, você vai pagar, sobre R$ 25.000, você vai pagar 27,5% de imposto de renda. Você mesmo tem que recolher esse imposto de renda. 27,5% desses R$ 25.000 vai dar. Espera aí. Eita, minha planilha aqui. Vai dar R$ 6.800 de imposto de renda.
todos os meses. Então, compensa você abrir uma pessoa jurídica, né, quando você está trabalhando para o exterior, morando no Brasil, compensa você abrir uma pessoa jurídica e emitir nota fiscal para essa empresa. E a sua empresa, pessoa jurídica, vai receber a transferência da empresa americana, e aí você vai pagar muito menos imposto de renda dessa maneira, certo? E tudo isso, gente, não é nada ilegal, tá? É tudo dentro da lei. Mas óbvio, de novo, meu disclaimer, procure um contador para saber essas informações, para avaliar se é isso mesmo, tá? Então, caso você esteja um profissional, uma pessoa física, recebendo dinheiro do exterior, você vai pagar 27,5% de imposto de renda. E vai dar 6.800 aqui, no caso, por exemplo, que a gente fez um cálculo de $5.000. Agora, se você ganhar menos que isso, né, ou você tendo a empresa aberta no Brasil, sendo um PJ no Brasil, você vai pagar R$ 800 de imposto de renda. O resto você consegue tirar como dividendos, ok? Então, fique atento. E se hoje você está recebendo já dinheiro do exterior e não está pagando o seu imposto de renda, saiba que a Receita Federal pode vir atrás de você, tá? Então, vale a pena você consultar um contador para saber mais informações. Pessoal, estamos chegando ao final desse vídeo. Como sempre eu faço, eu vou falar aqui sobre alguns temas de como você encara, né, esses erros e acertos sobre PJ e CLT, né? E vou dar os passos aqui para você fazer melhor a sua avaliação, tá? Mas antes da gente ir para o final, eu queria pedir para você, se você está gostando desse conteúdo, deixa seu like, deixa seu comentário, compartilha com pessoas que você acha que podem tirar proveito dessas informações aqui, né? Que são informações prévias, mas obviamente vocês vão confirmar todas essas informações, os cálculos, com um contador, com talvez um advogado ou a melhor pessoa para você se aconselhar. Isso aqui é só uma referência para vocês terem para o futuro, tá ok? Bom, o jeito errado como as pessoas tratam esse tema. Primeiro, só defender um lado. Ah, eu só defendo CLT, CLT que é bom, não sei o quê. Cara, se tem pessoas que preferem ser PJ, deixe as pessoas serem PJs. Ficar brigando por causa disso. Ah, e também tem o cara que fica sempre defendendo PJ. Não, porque PJ que é bom, CLT é tudo. Até existe uma brincadeira no Twitter que eu estou vendo. Tem gente que chama CL tonto e PJEG. Ah, os PJEGs, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Aí os caras que gostam de PJ, os CL tontos, não sei o quê, estão perdendo dinheiro e tal, tal, tal. Gente, essa é uma decisão de cada um de vocês. Vocês têm que saber e tomar a melhor decisão para a vida de vocês. Depende da situação de vida. Se você está com um filho pequeno, às vezes você prefere um pouco mais de segurança do CLT. Às vezes você pode ter uma opção para você arriscar um pouco mais, e aí você vai para o PJ, ou você quer trabalhar para o exterior, aí obrigatoriamente você tem que ir para o PJ, não vai ter essa opção do CLT. Às vezes você quer aproveitar e empreender, então essa é uma decisão única de vocês, tá? O jeito certo, então, para a gente olhar esse mercado é sempre avaliar, tá? Sempre pergunta para quando você tiver um processo seletivo, você pergunta já qual que é o regime de contrato. É CLT? Existe opção PJ, se você prefere PJ? Ou se a empresa já oferece PJ, você pergunta, olha, eu vou avaliar PJ, mas existe opção CLT? Né? E aí você pode dar preferência. Também quando você for negociar, faça os cálculos corretamente e se a empresa estiver pagando um valor muito menor no PJ, né, o PJ sempre tem que ser um valor maior do que o CLT, né? Mas se ela tiver um valor muito baixo, você pode negociar. Você fala, olha, eu fiz as contas aqui e hoje eu tenho tanto de salário, o que no final das contas, no anual, eu ganho tanto. Para eu ser um PJ, né, essa transição de CLT para PJ, eu tenho que começar em tanto. E aí você volta para o RH e fala, olha, eu posso aceitar o regime CLT, o regime PJ, mas para mim o valor tem que ser esse, né? Não fique enrolando também o pessoal do RH, da empresa que está te contratando. Poxa, eu vou pensar, e aí você já tomou sua decisão. Cara, já fala logo,
porque aí já desembaraça, às vezes você pode estar liberando a vaga para outra pessoa, se você não gostou, né? Ou seja sincero, fala, ó, para mim esse valor não dá, para mim o valor que dá é esse, entendeu? E para isso, né, eu vou passar aqui alguns passos para você avaliar isso melhor. Primeiro passo deles é você primeiro saber qual é a empresa, qual que é o regime preferencial da empresa, no regime de contratação. Tem empresa que não fala de PJ até a hora de fechar negócio. Ela vai fazendo o processo de CLT. Então, já no começo você já pergunta, essa vaga é CLT ou é PJ? Tá? Então, é importante você saber. E se a empresa dá as duas opções, cara, melhor ainda. Daí fica a seu critério decidir se é melhor para você CLT ou PJ. Para você tomar a sua decisão, você já tem que ter base no salário que você ganha hoje. E para isso, existem algumas planilhas, e eu usei uma delas aqui. No site APInfo, lá tem uma planilha que você faz a comparação do salário CLT com o salário PJ, e aí tem alguns valores ali de impostos e tudo mais. Obviamente, você vai ter que pesquisar, né, sobre Simples Nacional, sobre microempreendedor individual, para saber a tua alíquota de imposto. Normalmente é de 6% e 11,5%, tá? Normalmente vai ficar em torno disso. Para você avaliar o quanto que vem para você de dinheiro na mão todos os meses. E sempre compara ano CLT com ano PJ. Não vai comparar mês CLT com mês PJ, né? Porque o quanto você vai ganhar por mês no CLT, óbvio que vai ser menor, tá? Mas para compensar no PJ tem que ser um valor a mais, tá? E também, de novo, para você ter vantagem de impostos que eu falei, somente com salários acima de R$ 8.000. Até R$ 8.000 fica na mesma, tá bom? Depois que você pegou a planilha, você já definiu o valor que você precisa ganhar para se tornar um PJ, caso você queira, né? Ou se hoje você é PJ, quanto que você tem que ganhar para ser CLT, ok? Você já avaliou ali, aí na entrevista você já pode falar, para mim tem que ser acima de tanto. É óbvio, quando você dá um valor, a empresa vai tentar acertar aquele valor. Então, se você já quer ganhar, ter um aumento de salário para sair da empresa onde você está hoje, para ir para outra empresa, então você já coloca ali o teu valor, né? Que quanto que você quer ganhar. Hoje eu ganho tanto, mas para eu ir para lá eu tenho que ter um aumento de, sei lá, 10%, 15%. Então você já coloca aí o teu valor de aumento dentro do processo, tá ok? Pessoal, espero ter ajudado de novo vocês aqui, tirando essas dúvidas. Caso você tenha mais dúvidas, comenta aqui embaixo, a gente vai tentando responder. De novo, eu não sou um contador, não sei tudo sobre impostos e tudo mais, mas o que eu sei eu vou conseguir transmitir para vocês. E também, se você tem dúvidas, como é a contratação fora do país, nesse processo eu posso te ajudar bastante, porque eu já tive a oportunidade de trabalhar em outros países, sei como que funciona isso lá, tá ok? Então, aguardo aqui, ansiosos, aqui o comentário de vocês. E se você chegou até aqui embaixo, né? Chegou até aqui no final do vídeo comigo, comenta aqui embaixo, CLT versus PJ, para eu saber que você chegou até aqui. Obrigado e até o próximo vídeo.